Quem usa canetas emagrecedoras precisa ter cuidado redobrado agora no carnaval, principalmente se for consumir bebidas alcoólicas. Isso porque o medicamento mexe com apetite, digestão e até tolerância do corpo a certos alimentos e bebidas. E o álcool pode potencializar esses efeitos adversos. Mas vamos falar sobre isso com a Karen Demarca, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tudo bem, Karen? Seja bem-vinda ao News Primeira Edição. Bom dia. Bom dia, obrigada. É um alerta muito importante que acho que está em boa hora da gente fazer esse alerta, né? Chegando a gente muito próximo já realmente do carnaval e dado a frequência, né, que a gente tem visto, né, de pessoas utilizando essa classe de medicamentos, eu acho que é muito válido a gente também alertar como utilizar essas medicações, inclusive quando a gente está em determinadas situações sociais, né? Seria o caso de bebendo no consumo de bebida alcoólica. Então, lembrar que o álcool, ele pode te proporcionar inicialmente uma falta de apetite enquanto você está bebendo, e inclusive ele fornece calorias. Então, ele até não tem um risco de hipoglicemia imediato quando você consome o álcool. Porém, ele tem um efeito tardio. Ao bloquear a produção da glicose pelo fígado, tardiamente, você acaba tendo uma dificuldade, né, de gerar glicose por nossa conta, digamos assim. Então, pacientes que têm diabetes, isso é bastante arriscado o consumo de álcool, e pacientes que estão utilizando esse tipo de medicamento e que acabam consumindo menos comida, menos calorias, podem realmente ter efeitos adversos e reações realmente preocupantes quando se consome o álcool em conjunto. Agora, Karen, como reduzir esses efeitos e também esse mal-estar? Porque é sabido a questão do mal-estar, náuseas, efeitos colaterais, cada caneta tem o seu efeito colateral, mas isso tudo a comunidade médica e os pacientes também já estão mais por dentro. Mas como reduzir esse efeito, esse dano, por exemplo, da má alimentação, do consumo de bebidas alcoólicas, junto com o uso das canetas emagrecedoras? Bom, inicialmente, o que é muito importante é a hidratação. Então, a gente percebe que muitos dos sintomas que são apresentados pelos pacientes, dores de cabeça, fadiga, cansaço, com o uso dessa classe de medicamentos, muitas vêm porque não se alimentam adequadamente ou não ingerem líquido adequadamente. E aí a gente coloca o cenário, né, do carnaval no Brasil, calor, e ainda por cima bebendo álcool, que aumenta a diurese, que faz com que você diminua a ingestão de água, né? Você acaba bebendo mais álcool. Isso realmente acentua ainda mais a desidratação. Então, assim, é sobretudo muito importante que a gente oriente primeiro o consumo leve, né? Um consumo racional, um consumo com responsabilidade da bebida alcoólica. A gente sabe que muitas vezes, inclusive, o álcool pode levar à náusea, o álcool pode prejudicar também a sua digestão. Então, isso em conjunto com uma medicação que às vezes pode realmente te provocar um pouquinho de náusea, às vezes você pode ter um pouco de refluxo, a digestão fica mais lenta com essas medicações e tem um dos efeitos que faz com que você tenha menos fome. Então, você tem que entender que você tem que ser mais razoável, né? Tem que ter, realmente a gente tem que orientar que, olha, tem que se comer com frequência, tem que, principalmente, né, a questão da hidratação, e observar o seu consumo, né, que seja um consumo realmente muito consciente. Karen, eu tenho certeza, agora que a gente já trouxe toda essa orientação, cuidar da saúde, hidratação, principalmente, a cerveja a gente não hidrata, tá? Ela mata a sede, mas ela não hidrata. É importante deixar isso muito claro. Eu tenho certeza que surgiu a dúvida de quem faz uso dessas canetas, se a bebida alcoólica corta o efeito da medicação. Verdade ou mentira? Não, não corta. A gente percebe que a medicação faz com que você realmente até tenha menos vontade de beber. Isso é uma coisa que a gente tem percebido e até ajuda no emagrecimento, porque a gente sabe que o álcool, por ser uma fonte de caloria, acaba ajudando no ganho de peso. Então, ela até reduz. Agora, reduzir o efeito da medicação, não. Isso a gente não tem essa interação medicamentosa, né? Não é que nem outras. A via de metabolização do álcool e dessa medicação realmente não se comunicam, não se cruzam. Na verdade, quando você diz assim, você não pode beber enquanto está tomando esse remédio, é porque eles utilizam
talvez uma mesma enzima, uma mesma via de metabolização, e isso pode afetar, né? Isso seja por cortar o efeito, como por aumentar o efeito. A gente tem que entender que interações medicamentosas, inclusive, às vezes potencializam o efeito. Então, no caso dos agonistas de LP1, né, e do álcool, a gente pode ter, sim, uma interação no sentido de potencializar, ou seja, de você aumentar o risco de desidratação, aumentar o risco de náusea, aumentar o risco de, às vezes, um evento de a pessoa passar mal, se sentir cansada, fadigada, por essa questão mais nutricional, né, e também do próprio efeito do álcool. Mas de cortar o efeito da medicação, não. Isso aí realmente, a não ser que se esqueça de tomar medicação, né, porque bebeu e acabou esquecendo de usar a medicação, mas senão não tem esse tipo de reação. Então já vamos deixar o recado aqui. Não é porque corta o efeito da caneta emagrecedora que todo mundo vai sair bebendo para curtir carnaval. Tem que beber com responsabilidade e também com moderação. Nós conversamos com a Karen Demarca, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigada, Karen. Seja sempre bem-vinda. Até a próxima. Obrigada. Um bom dia para todos.